Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo, apóstolo, aos Romanos, no capítulo 5. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós. Pedimos que pelo sopro do Teu Espírito, Tua palavra que é viva, seja viva para todos e cada um de nós. Pedimos assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu leio Romanos 5, o verso 20. Diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que o pecado viesse à luz, ou fosse até iluminado e amplificado. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. A mesma pergunta ele faz no capítulo 6, o verso de número 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. Este capítulo 6 da carta aos Romanos vem para esclarecer um equívoco muito comum na mente das pessoas. O apóstolo Paulo já sabia, já imaginava, ele tem esta maneira de escrever, ele antecipa as perguntas do seu leitor e já oferece a resposta logo em seguida. É como se ele dissesse: enquanto eu estou escrevendo isso e você está lendo, você deve estar imaginando o seguinte: então vamos pecar, porque onde o pecado é abundante, a graça de Deus é superabundante. E já que Deus não nos julga pela lei, Deus não impõe sobre nós um julgamento moral, mas Ele nos cobre com a sua graça, então vamos pecar, não tem problema. Isso é um equívoco que é bem possível quando nós tomamos consciência da graça de Deus. Quando nós tomamos consciência da graça de Deus, no sentido de recebermos a informação da graça de Deus, quando nós ficamos sabendo da graça de Deus e dessas mudanças de critérios, ou esta maneira como Deus nos trata, quando a religião diz para nós que nós precisamos ser bons para que Deus nos abençoe, mas o Evangelho diz: não, o que garante a bênção de Deus sobre nós não é a nossa virtude, não é a nossa bondade, mas é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a virtude de Deus. A bênção de Deus sobre nós é uma iniciativa de Deus, unilateral. O amor de Deus para conosco é o amor de Deus que nos ama primeiro, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 8, que Deus nos ama quando somos ainda pecadores. Então Deus se derrama sobre nós porque Ele escolheu assim fazer. Ele nos ama porque Ele quer nos amar, e não há nada que nós façamos de errado para Deus nos amar menos, e nem que façamos de certo para Ele nos amar mais. Ele nos ama. Essa informação gera esses equívocos. Já que Deus me ama, independentemente da minha virtude, independentemente do meu pecado, então não tem problema se eu tenho uma vida de virtude ou uma vida de pecado, o amor de Deus está garantido. Esse é o escândalo da graça de Deus, como, por exemplo, percebeu na sua interpretação da parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos, Rubem Alves. Rubem Alves diz que quando o filho mais novo vai embora da casa do pai e vai viver longe da comunhão do seu pai, e de acordo com a história que Jesus nos conta, ele vive uma vida dissoluta, uma vida de devassidão, uma vida de pecado, e ele volta para casa, e volta para o seu pai, ele diz assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele perde a sensação e perde
a consciência ou ele perde o senso de dignidade de filho. E ele diz ao pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho, pela maneira como vivi e pela ofensa que contra ti eu pratiquei. Então o pai o abraça e diz: meu filho, eu não contabilizo débitos. Já o filho mais velho, que fica em casa, tem uma vida de obediência e de serviço ao pai, quando vê a maneira como o pai trata o irmão mais novo, vai ao pai e diz: eu sempre estive aqui, sempre sob as tuas ordens, sempre obediente, sempre a teu serviço. E então o pai o abraça e diz: meu filho, eu não contabilizo créditos. Essa é a escandalosa graça de Deus, Deus que nos trata porque nos ama, sem contabilizar os nossos débitos e sem contabilizar os nossos créditos. Bom, então tanto faz a maneira como nós vivemos, nós podemos acumular débitos e Deus não vai levar em conta. O apóstolo Paulo escreve o capítulo 6 para dizer: não, de modo nenhum, de modo nenhum. E ele vai usar duas metáforas para explicar para nós por que é que não podemos viver no pecado e por que é que não podemos viver pecando deliberadamente. Ele vai usar a metáfora da morte e da ressurreição e a metáfora da escravidão e da liberdade. No capítulo 6, os versículos até o de número 5, ele diz assim: de modo nenhum continuaremos pecando. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo é que aquele ser, ou aquele eu que eu era, e que vivia indiferente a Deus, e que vivia para mim mesmo, independentemente de Deus, que é aquela figura do filho pródigo, que ele vai embora e deixa o pai, aquele que é o Adão, morreu. Ele morreu. Agora que eu recebi a graça de Deus, e que a graça de Deus chegou na minha vida, eu sou outra pessoa. Ele está dizendo: você não pode viver a vida que você vivia, porque aquela pessoa que vivia aquela vida não existe mais. Agora você é uma outra pessoa. Agora a graça de Deus já alcançou você. Agora você não está mais identificado com Adão, você está identificado com Jesus. Você não está mais cativo do pecado, agora você está liberto do pecado para uma vida de justiça. É isso que ele diz aí no versículo 16 de Romanos 6. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que ele está dizendo é: houve um tempo em que você era escravo do pecado e você não tinha alternativa senão viver para si mesmo. Viver colocando o seu ego, o seu eu e você mesmo no lugar de Deus. Mas isso era um cativeiro do qual você já está livre. Agora você pode servir a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que acontece alguma coisa em nós quando a graça de Deus nos alcança, e essa coisa que acontece em nós, essa alguma coisa que acontece em nós, é como se esse impacto da graça de Deus nas nossas vidas nos transformasse em uma outra pessoa. E que aquela maneira como nós vivíamos já é abandonada. Esse é, inclusive, o simbolismo do batismo, aqui no versículo 4. Que nós nos identificamos com a morte de Cristo e morremos com Ele,
e somos sepultados com Ele. Por isso, essa figura do batismo nas águas e do batismo por imersão, que o sujeito se identifica com Jesus na sua morte, é sepultado nas águas, e quando é trazido de volta das águas, representando que está ressuscitando com Cristo, é uma outra pessoa. Portanto, parece que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando nós nos tornamos essa outra pessoa sob o impacto da graça e a nossa identificação com Jesus, uma nova maneira de viver se descortina para nós, se torna possível para nós, e é essa nova maneira de viver que nós devemos abraçar. É isso que ele está dizendo aí no versículo 13 de Romanos 6. Ele diz assim: olha, agora que você é uma outra pessoa, portanto, não permita que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo que você obedeça aos seus desejos. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Também ele vai dizer a mesma coisa no versículo 19. Ele diz assim: você era escravo do pecado, mas agora ofereça-se a Deus como escravo da justiça para uma vida de santidade. Parece então que ele está falando de alguma coisa que aconteceu e de alguma coisa que deve acontecer. Ele diz que é um fato consumado, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Ele diz que é um fato consumado, que nós fomos libertos do pecado e agora podemos servir a justiça. Nós já fomos libertos, é um fato consumado. Mas ao mesmo tempo ele diz, já que isso é fato consumado, já que isso é um fato no passado, então atualize esse fato na sua experiência no presente. Já que você morreu, aquele que vivia longe de Deus morreu, e você é outra pessoa, então sirva a Deus. Mude a sua maneira de viver. Já que você está liberto do pecado, então sirva a justiça. A teologia vai explicar isso usando duas palavras: posição e condição. O fato consumado no passado diz respeito à nossa posição em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo. Você está em Cristo, é a sua posição. Você não está em Adão, você está em Cristo. Há um outro poder, o poder da ressurreição de Jesus atuando na sua vida. É o poder da ressurreição de Jesus que atua você e que determina quem você é agora. Então, essa é a sua posição em Cristo. Você não é mais escravo do pecado, isso é a sua posição em Cristo. É fato. Isso Deus fez por você. Agora, quando o apóstolo Paulo diz, então, versículo 11, considere-se morto para o pecado. E versículo 13, se ofereça e ofereça a sua vida para servir a Deus. Aí ele já está falando da sua condição. Ele está falando da sua resposta ao que Deus fez por você. Uma coisa é o que Deus fez por nós, é fato consumado. A outra coisa é a nossa resposta a Deus a partir daquilo que sabemos que Deus fez por nós. Uma coisa é a nossa posição em Cristo, outra coisa é a nossa condição em Cristo. O que é que determina isso? O que é que determina essa passagem da morte para a vida e da escravidão para a liberdade? Determina que quando a graça de Deus nos alcança, nós adquirimos uma nova consciência. Quando a graça de Deus vem sobre nós, nós adquirimos uma nova consciência. E com a nova consciência que nós temos, então, nós mudamos a nossa maneira de viver. É isso que diz a palavra de Deus aí em Romanos capítulo 6, versículo 6.
Ele diz: olha, nós sabemos que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Que quando Cristo morreu e ressuscitou, nós estávamos lá. Ele nos levou todos à morte e nos trouxe todos à vida. Nós sabemos disso. Também no versículo 9, ele diz: nós sabemos, pois sabemos. Temos uma nova consciência. Guardadas todas as proporções, é como se eu fosse colocar a minha mão no fogo, e eu não sei que colocar a mão no fogo queima. Então eu vou e coloco a mão no fogo e queima a minha mão. Mas agora eu já sei que queima. E portanto eu não coloco mais a minha mão no fogo. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: você adquiriu uma nova consciência, então viva à luz daquilo que você sabe agora. Do que você já recebeu. Esse é o mesmíssimo argumento que ele vai usar em Efésios capítulo 4. Eu peço que você vá com a sua Bíblia até Efésios capítulo 4, e eu começo a ler o verso 17. Efésios 4, 17. Ele está falando do tempo em que nós estávamos em Adão, do tempo em que aquilo que motivava a nossa existência era o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, aquilo que a escolha que fizemos foi servir a nós mesmos. Ele diz assim, Efésios capítulo 4, verso 17: assim eu lhes digo, e no Senhor Jesus, que insisto, que não vivam mais como os gentios, ou não vivam mais como no tempo em que vocês estavam identificados com Adão. Não vivam mais assim, porque eles, os que estão identificados em Adão, vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. E tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, Efésios 4:20, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está nele. O que o Paulo está dizendo é que nós vivíamos na ignorância, obscurecidos no entendimento, nós vivíamos afastados de Deus e com a nossa mente em trevas, e vivíamos cometendo toda sorte de impureza e nos entregávamos à depravação. Aí você diz assim: não, mas eu não era tão depravado assim. Não é necessariamente isso que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está falando é que quando nós estávamos afastados de Deus, nós tínhamos um Deus, nós mesmos. E nós servíamos a nós mesmos, e sempre a nós mesmos. E nós não medíamos esforços para servirmos aos apetites do nosso ventre. Se um copo nos satisfaz, a gente toma um copo, mas se a gente precisa de 20 copos, a gente toma 20. Porque nós não admitimos a não satisfação. Se satisfazer-me, eu consigo fazer isso sem ferir você, ótimo, muito bom, mas se para que eu me satisfaça, eu tenha que ferir você, pode contar que eu vou ferir. Essa é a maneira como pensa e vive o Adão. Enquanto você me serve, eu te amo. Quando você não me serve mais, eu não te amo mais. Por quê? Porque eu não amo você, eu amo a mim mesmo. Esse é o Adão, está lembrado? Então é isso que o Paulo está dizendo. Olha, naquele tempo em que a mente de vocês estava obscurecida e que o entendimento de vocês estava separado da vida de Deus, então você vivia assim. Mas agora,
você já aprendeu, você já foi ensinado e você já adquiriu uma nova consciência de que a vida não é resultado da satisfação egocêntrica pessoal, que a vida é resultado de uma rendição ao favor e à graça de Deus. Então, agora que você sabe disso, quanto à antiga maneira de viver, versículo 22 de Efésios 4, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, do Adão, que se corrompe por desejos enganosos, e foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, joguem fora essa carcaça de Adão e vistam-se de Cristo. É isso que ele está dizendo. E se você jogou fora o Adão morreu, e Cristo revestiu você, e você está revestido de Cristo, como é que você pergunta, eu posso viver de qualquer jeito? O Paulo diz, evidentemente que não. Então, agora que você já teve o impacto da graça de Deus na sua vida, ele diz o seguinte, versículo 25 de Efésios 4, portanto o quê? Portanto, já que a graça de Deus alcançou você, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Se você roubava, pare de roubar. Trabalhe, pare de roubar. Fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que ele está dizendo? Adão morreu. A maneira de viver própria do Adão também tem que ser abandonada. E agora você se reveste de Cristo. É a mesma afirmação que ele faz em Colossenses capítulo 3. Adão está morto, é a sua posição espiritual. Você não está mais em Adão, está em Cristo. Agora, a maneira como você vive é a sua condição espiritual. Então veja que em Colossenses capítulo 3 isso fica ainda muito mais claro. Ele diz assim, vocês já ressuscitaram com Cristo. Colossenses 3:1. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Isso é um fato. Posição. E ele diz no versículo 3, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Posição. Então ele vem para o versículo 5 de Colossenses 3 e diz, então, façam morrer tudo o que pertence ao Adão. Porque você ressuscitar com Cristo é algo que Deus faz por você, mas fazer morrer tudo o que pertence ao Adão é a resposta que você dá a Deus. E ele continua dizendo, façam morrer tudo o que pertence ao Adão. O quê? Colossenses 3:5. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Por que a ganância é a idolatria? O amor ao dinheiro transforma o dinheiro em mamon, um ídolo, um Deus rival, que reivindica a sua fidelidade. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3:7, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora
abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem indecente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O que é que o Paulo está dizendo? Olha, a nossa posição em Cristo é algo que Deus fez por nós. Ele já nos matou, Ele já matou Adão e Ele já nos ressuscitou com Cristo. Ele já nos libertou do cativeiro do pecado e já nos colocou diante da possibilidade de servirmos a justiça. Nós não estamos mais condenados a servirmos somente a nós mesmos. Então, há uma exortação para que tenhamos uma nova maneira de viver. O que é que isso traz para nós de maneira prática, para você e para mim? Eu fiz uma lista de 5 aplicações e vou tentar ser breve. A primeira: você deve viver baseada no que você sabe. É o que o Paulo diz em Romanos 6:5 e Romanos 6:9. Nós sabemos. Você tem que viver baseado no que você sabe. Você diz assim: mas nós não vivemos baseados no que a gente sabe? Eu digo para você: não. A maioria de nós vive baseado no que a gente sente. Nós somos a geração sensação. Nós somos a geração sensação. Eu sinto que você não gosta de mim. Eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto que Deus me perdoou. Eu não me sinto filho de Deus. O Paulo vem dizendo: cuidado quando você baseia a sua vida naquilo que você sente. O caminho melhor é você basear a sua vida naquilo que você sabe. Eu sei que sou filho de Deus. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me perdoou. Eu sei que o Espírito de Deus está sobre mim. Eu sei que posso vencer o mal com o bem. Eu sei que posso ser revestido do caráter de Cristo. Eu sei que posso vencer a luta contra o mal. É o que diz o Paulo apóstolo em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Carl Jung disse: eu não creio em Deus, eu sei Deus. Eu queria saber como é que é isso. Eu acho tão profundo isso. Eu sei Deus. Ou como Martinho Lutero disse: eu sei que não sou tudo o que devo ser. Eu sei que não sou o que serei. Mas pela graça de Deus eu sei que já não sou mais o que eu era. Eu sei. Então quando eu me olho no espelho, e aquele que está olhando para mim diz assim: Ed, você não é tudo o que você deve ser. Eu digo: eu sei. Mas você não é tudo o que você vai ser. Eu digo: eu sei. Aí eu respondo: mas pela graça de Deus eu sei também que eu não sou mais o que eu era. Capítulo 6, versículo 5 de Romanos. Da mesma forma, unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Seremos também. Seremos, ainda não somos. Seremos. Mas isso é tão extraordinário que na primeira carta de João, no capítulo 3, primeira de João, capítulo 3, a palavra de Deus nos diz assim: amados, agora já somos filhos de Deus. É a nossa posição em Cristo. Já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos, interessante, né, que ele não fala, mas sentimos, eu sinto que, não sente nada. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, meu querido, minha querida, viva com base no que você sabe, não no que você sente. Porque eu vou dizer para você uma coisa, talvez você seja uma pessoa emotiva, uma pessoa passional, uma pessoa cujo temperamento tem facilidade de lidar com as emoções. Em outras palavras, talvez você seja uma pessoa muito diferente de mim. Ótimo para você, Deus te abençoe. Mas se você perguntar para mim assim, Ed, você sente assim a presença de Deus nesse lugar? Eu falo raramente. Quando você está orando assim, você sente que Deus está te ouvindo? Eu digo, vou falar a verdade, eu nem me preocupo com isso. Eu sei que Deus está me ouvindo. Você sente assim que Deus te ama? Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele me ama. Sentir a presença de Deus é, para mim, uma experiência muito rara. Sentir a presença de Deus, para mim, é uma experiência muito rara. Porque sentir a presença de Deus, assim, ser tomado por aquela sensação de que Deus está aqui, eu tenho certeza que quando você é tomado por essa sensação de que Deus está aqui, que a presença de Deus envolveu você, você não passa SMS. Você não fica olhando no relógio para ver se vai demorar, o Ed está falando muito hoje. Você não levanta para beber água. Você não fica conversando. Porque ser envolvido pela presença de Deus e ter a sensação da presença de Deus infunde em nós um profundo senso de temor, quase que um pânico. Tanto é que todas as pessoas da Bíblia Sagrada que têm essa experiência de serem tomadas pela presença de Deus e têm essa sensação de que Deus está aqui, a primeira coisa que elas ouvem de Deus é: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A outra coisa que acontece com a gente, quando a gente é envolvido por essa presença de Deus, assim, é que a gente tem uma vergonha que a gente quer que o chão abra para a gente se esconder. É um senso de pecado e de inadequação diante de Deus. Como Pedro, que diz assim: afasta-te de mim que eu sou pecador. Ou como Isaías, que diz: ai de mim, os meus olhos viram a glória de Deus, eu vou... Ou como Manoá, o pai de Sansão, que diz: eu vou morrer. Por que você vai morrer? Porque eu vi Deus. Vou morrer. Essa experiência de Deus também traz para nós um profundo senso do amor de Deus e do perdão de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nos envolve de tal maneira que a gente diz assim: eu ficaria aqui para sempre. É isso que faz o salmista afirmar que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Eu ficaria aqui para sempre. Então, se você perguntar: Ed, você sente isso aí? Eu digo para você: raramente. Mas eu não preciso sentir isso. Eu agradeço a Deus quando tenho a oportunidade de sentir. Mas eu não vivo baseado no que eu sinto ou não sinto. Eu vivo baseado no que eu sei. Eu sei que eu já não sou mais um homem condenado a reproduzir a velha maneira de viver do Adão. Porque a graça de Deus me alcançou. E porque o poder da ressurreição está sobre mim. E que eu posso responder a essa graça vivendo segundo a vontade de Deus e vivendo para Deus. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que quando a graça de Deus alcança você, a maneira de viver do Adão, ela deixa de ser natural para você e se torna antinatural.
Por isso essa pergunta assim, a graça de Deus me alcançou, eu posso continuar pecando? Não faz sentido, porque quando a graça de Deus alcança você e Cristo reveste a sua vida, viver daquele jeito lá já não é natural a você. Viver daquele jeito já agride você. Você não peca mais direito, assim, legal mesmo. Não consegue. Você peca com culpa, peca com medo, você peca com um sentimento de vergonha, você não faz legal mais. Quer ir embora rápido. Eu lembro de um homem que se confessou comigo dizendo: toda vez que eu vou para um motel com uma mulher, e que eu termino de transar com ela, eu corro para o chuveiro para me lavar, imediatamente, porque eu me sinto imundo. Falei, isso aí você não peca mais direito mesmo. Não adianta, porque a graça de Deus te alcançou. Isso não é mais natural a você, isso é uma agressão a você. Você está em Cristo, você não é mais um Adão. Tem um amigo que diz assim que o pecado é que nem um morango assim, que está numa árvore bonita, no meio de um rio de fezes. Você até pega o morango, mas você tem que entrar na... Você sai de lá com o morango na mão, mas sai de lá enfezado. Porque é a experiência daquele menino lá com os porcos. Ele diz, eu não sou daqui. O que eu estou fazendo aqui? Não sou daqui. Isso aqui não é o meu lugar, não é o meu habitat, não é isso. Esse morango tá com gosto que eu não quero. Uma terceira coisa que eu experimento lendo esse texto de Romanos capítulo 6, e que foi para mim um grande alívio do meu coração, da minha maneira de me relacionar com Deus, é que eu convivi durante muito tempo atormentado por uma dúvida a respeito da minha salvação. Porque eu ouvia histórias de pessoas dizendo assim, viu o que o fulano fez? Viu o que a fulana fez? E o comentário de um crente piedoso era sempre assim, é porque não era convertido. Aí eu falo, é que essa dona não sabe as coisas que eu faço. Então, se ele não era convertido, acho que eu também não sou, porque a diferença entre mim e ele é que ele faz, mas eu faço dentro da minha cabeça, eu faço dentro de mim. E se Jesus falou assim, que se você não matou, mas odiou, é como se tivesse matado, eu sou um assassino. Então eu não sou convertido, porque quando eu me converti, essas coisas assim, maledicência, impureza, ira, rancor, cobiça, inveja, não saíram de mim assim. Aí eu falava, não é possível, acho que eu não sou convertido. Mas aí eu entendi que eu ainda não sou tudo que devo ser. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo para mim que eu posso ser diferente do que eu sempre fui. E que houve um tempo em que eu vivia para mim mesmo, machucando pessoas, usando pessoas, abusando das pessoas, isso me era natural. Só que agora que a graça de Deus me alcançou, já não me é mais natural. E eu não quero mais viver dessa maneira. E eu posso lutar contra isso. Aí eu descobri que a grande evidência de que a graça de Deus me havia alcançado não é a minha perfeição moral, é o meu desconforto moral.
É quando eu me percebo de um jeito em que eu falo, que droga, de novo estou sentindo isso, de novo estou pensando isso, de novo estou fazendo isso, que droga, eu não quero fazer isso. É esse desconforto, esse Adão que não me abandona. Você já morreu, fica quieto aí na sua. Então ele está dizendo assim, olha, ele já morreu. O que significa ele já morreu? Significa ele perdeu o controle. Ele perdeu o poder determinante para você ser quem você é. Então você manda nele. Por isso que o Paulo fala em Colossenses, tire, vá se despindo do Adão e vá se vestindo de Cristo. Esse é um caminho na nossa vida. Mas eu descobri mais e dei graças a Deus. A quarta coisa que eu descobri é que nesse meu caminho eu estou constantemente sendo interpelado pela minha consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. O tempo inteiro ele está dizendo para mim, Ed, o Espírito de Deus vem e toca em mim e diz assim, filho, para que isso? Por que isso? Ainda assim, larga isso, abandona isso. E aí quando eu estou lendo durante a semana para vir aqui hoje à noite, Romanos 6, eu estou dizendo, sim Senhor, é isso que eu quero Senhor, sim Senhor. E a palavra de Deus fala comigo, a minha consciência reage à palavra de Deus, e o Espírito de Deus fala comigo, o tempo inteiro me chamando para Cristo e para que eu abandone Adão. Aí eu digo assim, realmente eu sou um filho de Deus. E se eu não fosse um filho de Deus, eu não estava preocupado em deixar o Adão para trás. Eu seria um Adão feliz. Na verdade, eu seria um Adão iludido de felicidade. E nesse processo, eu aprendi a diferença, é a quinta coisa que eu tenho para lhe dizer, entre querer e desejar. Há uma grande diferença entre vontade e desejo. Vou explicar para você. Desejo é mais ou menos assim, duas mulheres na frente de uma vitrine de doces. Uma diz assim para a outra, ai amiga, vamos rachar uma tortinha de morango? Mulher sempre racha, elas têm essa, não sei, elas vivem com essa síndrome da dieta, né? Então, elas sempre querem rachar, né? Ah, marido, vamos rachar uma sobremesa? Por que rachar a sobremesa, filha? Rachar. Mania de... Mas aí a amiga fala para a outra assim, vamos rachar uma tortinha de morango? Aí a outra diz assim, ai, deve estar uma delícia, né? Já estão... Aí a outra diz assim, não vamos não, vamos embora. Aí elas vão embora, sem comer a tortinha de morango, sem rachar a tortinha de morango. Passados assim, 2 minutos que elas foram embora, uma fala para a outra assim, que bom, né, amiga, que a gente não comeu aquela tortinha. Aí a outra, que bom mesmo. Aí vão embora felizes. Porque quando elas estavam diante da vitrine, elas tiveram desejo. Mas sobre o desejo, elas tinham uma vontade maior. Sabe lá qual é? Emagrecer, entrar em forma, continuar em forma, manter o jejum para fazer o exame de sangue no dia seguinte, sei lá qual era. Eu tenho desejo, mas eu tenho que exercer o domínio da minha vontade sobre o meu desejo. Aí eu aprendi que não é pecado desejar. Eu aprendi, inclusive, que o desejo é um sintoma de saúde. O sujeito passa com um saco de pipoca na minha frente, com manteiga quentinho, aquele negócio entra para dentro da gente.
e você não fica com o desejo da pipoca, alguma coisa está errada com você. Aí você fala assim, eu tenho desejo, mas eu tenho uma vontade que diz que esse desejo eu tenho que deixar passar. E é essa interpelação do Espírito de Deus na minha vida e na sua, que faz com que você tenha vontade de se revestir de Cristo, embora conviva com os desejos do tempo ou os desejos que são próprios do Adão. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe. Porque o capítulo 6, versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que a gente sabe? É que viver servindo apenas a si mesmo, doa a quem doer, custe o que custar, é caminho de morte. Porque não é possível que a gente experimente vida em plenitude e vida eterna, a vida com a qualidade divina, sem que vivamos rendendo a nossa vontade a Deus. Por isso, quando eu era adolescente, eu aprendi e decorei Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é caminho de morte. Claro que quando Paulo fala em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, ele está falando que o salário do pecado é a morte em termos profundos ontológicos, de dizer não para Deus é cair na não existência. A gente já falou sobre isso exaustivamente. Mas na nossa vida prática também. O caminho do pecado é um caminho de autodestruição e de destruição, especialmente das pessoas que nós mais amamos e que nos amam. Há pessoas que destroem-se a si mesmas, porque se rendem, se abandonam no colo de Adão. O Evangelho vem dizendo, você já sabe que o poder da ressurreição está à sua disposição. Então revista-se de Cristo. Deixe a maneira de viver do Adão e viva identificado com Jesus Cristo em quem você está. Depois de tudo isso eu pergunto, faz sentido essa indagação? Continuaremos pecando? Não faz o menor sentido. Então vem o apóstolo Paulo e diz, de maneira nenhuma. Então eu os convido, à luz dessa palavra, eu reparto com vocês o convite que a palavra fez para mim. Ed, continue vivendo à luz do que você sabe. Continue. E você sabe que você está em Cristo. Continue com esse desconforto toda vez que você entrar no rio de fezes. Que agora você já sabe. Continue com isso. E continue rendendo-se a Deus para que você faça escolhas. E saiba que é possível você fazer as escolhas de servir a justiça e viver segundo a vontade de Deus. Então eu digo a você, faça as mesmas escolhas. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas há uma vida que Deus coloca à nossa disposição, que é possível de experimentarmos agora, já, hoje, porque nós já somos filhos de Deus. Então eu queria que nós cantássemos essa nossa fé, essa nossa convicção, essa nossa certeza. Tua fonte, Senhor, me saciará. Do teu rio de amor a minha cura virá. Quem sabe você tem essa boa oportunidade de dizer assim, Senhor, é incrível como apesar de tudo que eu sei, a teu respeito e a meu respeito, eu ainda vivo olhando para o morango
lá no meio do rio de podridão e sujeira. É incrível, Senhor, como apesar de tudo que eu sei, eu ainda tenho essa tendência de dar as costas para a tua fonte de vida, para o teu rio de amor, e entrar nessa água podre e suja. E eu quero viver no teu rio de amor, bebendo da tua fonte. Eu quero ser saciado na tua fonte, e quero ser curado no teu rio de amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.